Olha só, a DPU mais uma vez batendo de frente com Alexandre de Moraes, tá? Dessa vez argumentando que o Eduardo Bolsonaro não pode ser julgado pelo Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é uma vítima, né? É lógico, a gente sabe como vai terminar isso. O Alexandre de Moraes vai ignorar a Defensoria Pública da União, a DPU, vai seguir com o processo, porque para o Alexandre de Moraes foda-se o direito, foda-se as leis, o que interessa só ele fazer a política. Mas isso não deixa de ser significativo. Até a DPU, que é um órgão do governo, né, um órgão independente de advogado, de posição política e coisa e tal, enxerga o que qualquer advogado enxerga nesse caso, o abuso de poder do Alexandre de Moraes, atuação partidária absurda do STF. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Se o Imposto é Inevitável, Relaxa e Goza, Colorim Chapolado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o que a gente tem aqui é isso, né? A DPU é a Defensoria Pública da União. Para você que não sabe, o Brasil tem uma defensoria pública. Tá? A defensoria pública é um órgão do governo que é responsável por defender pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado. Então, isso pode ser útil para você, tá? Se você tem um problema com a justiça e você não tem grana para pagar um advogado e coisa e tal, você pode recorrer à DPU, tá? E é lógico, os advogados são muito competentes e coisa e tal. O problema da DPU é que geralmente, tipicamente, eles estão sobrecarregados, tem um monte de processos que eles fazem lá. Então você não vai esperar o atendimento profissional de um advogado particular, de um advogado que você paga, né? Eles têm um tempo muito menor para cuidar do seu caso, não vai ter uma grande pesquisa para fazer a sua defesa. Então, assim, são advogados extremamente competentes na DPU, mas tipicamente a qualidade do serviço final vai depender muito da situação sua, do advogado na DPU que você pegou e coisa e tal. Mas saiba que se você é um brasileiro e está com um problema na justiça e não tem dinheiro para pagar um advogado, você pode fazer a DPU. Isso vale até para inventário, para fazer herança, para separação, isso tudo pode ser com um advogado da DPU. É lógico que você tem que comprovar que você não tem grana para pagar um advogado real e coisa e tal. Enfim, essa é a DPU. O ponto importante aqui é o seguinte, né? A DPU ela é um órgão do governo, é um órgão de Estado, é um órgão que não tem partidário, não é ligado a partido político nenhum, né? E nesse sentido é muito interessante você ver, essa não é a primeira vez que a DPU critica o Alexandre de Moraes de maneira bastante séria, tá? A gente teve alguns meses atrás a DPU acusando o Alexandre de Moraes de violar a Constituição no caso do Tagliaferro, e agora, de novo, a gente tem a DPU falando que não pode defender, que o Alexandre de Moraes não pode ser o juiz do caso do Eduardo Bolsonaro. Qual é o caso do Eduardo Bolsonaro? Vamos relembrar, tá? O Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de estar obstruindo a justiça no caso da investigação lá, no caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Porque ele teria agido junto ao governo americano para a instalação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes ficou chateado e abriu um processo contra o Eduardo Bolsonaro. Como eu já falei para vocês, é um processo absurdo, porque o Eduardo Bolsonaro não manda no Trump. Então o fato do Eduardo Bolsonaro ter ido falar com o Trump sobre uma injustiça que está acontecendo no Brasil não pode ser entendido como obstrução de justiça. Obstrução de justiça é quando você toma ações para propositadamente atrasar um processo. Por exemplo, você destrói provas, você coage testemunhas, você age de alguma forma para evitar que a justiça seja feita, né? Você reclamar de que o processo é injusto para uma terceira pessoa, isso não é uma obstrução de justiça, não poderia ser visto dessa maneira de forma alguma. Em tese, o Alexandre de Moraes poderia acusar o Trump de fazer obstrução de justiça, porque o Trump colocou empecilhos à ação aqui no Brasil, né? Mas não o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro não tem poder sobre o Trump. A decisão partiu do Trump de fazer isso, né? Mas o Alexandre de Moraes, além de ser burro, ele é um covarde, né? Então ele usou isso contra o Eduardo Bolsonaro exatamente por conta de saber que o Eduardo Bolsonaro conseguia bater. O Trump ele não consegue bater, ele sabe que vai apanhar e não vai conseguir bater no Trump. Então o Eduardo Bolsonaro ele tinha expectativa de bater no Eduardo Bolsonaro. E daí ele abriu um processo contra o Eduardo Bolsonaro,
sobre essa suposta obstrução de justiça, em que, lógico, ele próprio é o relator desse caso também, né? E aí é o ponto que a DPU está levantando aqui. Peraí, ô Xandão, se você foi o cara que sofreu a Lei Magnitsky, você está acusando o Eduardo Bolsonaro de ter colocado a Lei Magnitsky contra você para prejudicar o processo e coisa e tal, como é que você está julgando esse caso, né? É o que fala aqui, ó. A Defensoria Pública da União afirmou ao STF que o ministro Alexandre de Moraes não pode atuar no julgamento da ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado de coação no curso do processo por pressionar ministros da Corte e autoridades brasileiras. Ele não pressionou nenhum ministro da Corte e nenhuma autoridade brasileira. Ele reclamou com o Trump. O Trump pressionou autoridades da Corte, né? Nas alegações finais apresentadas ao Supremo, a defesa sustenta que Moraes seria a principal vítima das condutas atribuídas ao ex-parlamentar e, por isso, estaria impedido de julgar o caso, né? Os casos de impedimento e suspeição na justiça existem por um motivo. Todos nós somos humanos, é impossível você julgar de forma imparcial alguma coisa que aconteceu com você. Eu falei sobre isso naquele meu vídeo, sobre onde está o erro da ética libertária, exatamente por conta do erro que é a autotutela, você fazer a justiça com as próprias mãos. Porque você, inevitavelmente, toda pessoa que é vítima de alguma coisa enxerga a agressão de maneira maior do que a coisa efetivamente aconteceu. É parte da natureza humana, né? Da mesma forma que o outro lado vai ver de maneira diferente. Por isso que é impossível a autotutela. Você jamais consegue justiça com a justiça feita pelas próprias mãos, né? É preciso uma terceira parte para mediar essa situação. Então, um dos pontos do devido processo legal é exatamente que você jamais pode ser julgado pela vítima do caso que você fez. Tem que ser uma pessoa isenta, né? O nosso sistema acusatorial, você tem a Procuradoria, né, o PGR, que é a pessoa que acusa, você tem a defesa do Eduardo Bolsonaro, que nesse caso o Eduardo Bolsonaro não constituiu advogado porque ele não foi citado de maneira alguma. O Alexandre de Moraes considerou ele citado, muito embora não tenha feito a citação por carta rogatória, como seria a maneira correta de fazer a citação nessa situação. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, todo mundo sabe que ele está nos Estados Unidos, o endereço dele não é segredo para a justiça brasileira. O Alexandre de Moraes poderia ter emitido uma carta rogatória para fazer a citação ao Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro poderia constituir advogado, mas o Alexandre de Moraes não está nem aí para a justiça. A gente já viu aqui há muito tempo que o Alexandre de Moraes está cagando para a justiça, para direito, para a Constituição, para a lei. O que interessa na cabeça do Alexandre de Moraes é só o que o Alexandre de Moraes quer, né? E daí ele considerou o Eduardo Bolsonaro citado e continuou o processo. Como o Eduardo Bolsonaro não colocou advogado, ele chamou a DPU, a Defensoria Pública da União, para representar o Eduardo Bolsonaro. E o significativo nesse momento é isso. A DPU reconheceu o problema, tá? A DPU passou a representar o Eduardo após o ex-deputado não constituir defesa. Por quê? Porque ele não foi citado, então ele não tem que constituir defesa mesmo. Tudo isso daqui é nulo de pleno direito, né? Sem imparcialidade, o que se tem não é um julgamento, mas o exercício do poder puro e simples. Caraca, isso é a DPU falando, tá? E o poder sem legitimidade no Estado Democrático de Direito é arbitrariedade. É o que eu falo para vocês, estamos vivendo uma ditadura do judiciário. O Alexandre de Moraes faz o que quer, a hora que quer, quando quer, independente de lei, independente de qualquer coisa. E esse tipo de coisa, poder sem controle, é ditadura, não tem o que dizer, né? E a peça foi protocolada após a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela acusar o Eduardo, não tem nada de errado, porque o papel da PGR é mesmo acusar a pessoa, né, acusar o réu, né? Então, a PGR fazer essa acusação é esperado. Agora, o Alexandre de Moraes agir da forma como está agindo é que é o erro. Em tese, você tem a PGR acusando, você tem o advogado de defesa, no caso, a DPU, defendendo, e o Alexandre de Moraes deveria ser a peça isenta nessa história que vai decidir qual dos dois que está certo, né? Só que não tem nenhuma chance do Alexandre de Moraes ser isento em absolutamente nenhum dos processos que ele lida com o Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, com qualquer das coisas adjacentes a esse, entre aspas, golpe que ele criou na cabeça dele e que está perseguindo todo mundo por conta disso, né? Aqui, ó, defesa meramente formal não é defesa, é aparência de defesa. Ou seja, a DPU também está colocando que é um problema sério a própria DPU defender o Eduardo Bolsonaro, porque ela também não tem acesso a ele.
né, é uma defesa meramente formal, o que é a aparência de defesa. O Alexandre de Moraes está deturpando o sistema acusatório brasileiro para tentar fazer o que ele acha justo em termos políticos e dessa forma corrompendo a justiça, né? Além disso, a DPU sustenta que não houve nenhuma grave ameaça no sentido jurídico exigido pelo Código Penal, ou seja, não houve a tipificação da obstrução de justiça nesse caso, porque, de novo, quem ameaçou o Alexandre de Moraes foi o Trump, não foi o Eduardo Bolsonaro, né? Então não tem como tipificar esse caso, né? Apesar da DPU estar correta e ter argumentos muito sólidos, a gente espera que vá acontecer a mesma coisa que aconteceu no caso do Eduardo Tagliaferro. O Alexandre de Moraes também colocou a DPU para a defesa do Eduardo Tagliaferro de forma ilegal. A DPU também apontou a ilegalidade de ter sido colocada na defesa do Eduardo Tagliaferro. Disse que o Alexandre de Moraes violou princípios constitucionais ao fazer essas ações e coisa e tal. No entanto, o Alexandre de Moraes ignorou tudo e continuou o processo e continua acusando o Tagliaferro, ou seja, eu não imagino que isso vá mudar o resultado final, pelo menos não por enquanto, mas está mais do que evidente o caso de nulidade nessa ação do Alexandre de Moraes contra o Eduardo Bolsonaro, mais um caso evidente de nulidade, que vai gerar duas coisas principalmente. Vai gerar mais uma visão negativa do mundo sobre a justiça brasileira como uma justiça que persegue, uma justiça partidária, uma justiça política, que não tem absolutamente nenhum interesse em justiça de verdade, em lei, em princípio legal, faz o que quer, a hora que quer, e além disso vai gerar certamente uma preocupação para o próprio resto do STF, né? O STF está ficando cada vez mais sujo por essas ações burras e sem sentido do Alexandre de Moraes. No final das contas, a volta da Magnitsky, eu acho que não está longe não, hein? Ou seja, além disso, isso tudo vai dar motivo para a volta da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. É mais um passo evidente de violação de direitos humanos. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.